Será que tem como alguém entrar em uma relação tóxica sem saber, sem se dar conta, seja como vítima ou como a fonte causadora? E por mais óbvio que possa parecer para quem está vendo de fora, acho que as pessoas que estão dentro da relação enxergam de forma diferente. Sei lá, deve ter algum tipo de véu, de alteração da realidade, seja por conveniência, por vergonha, por medo de admitir, e isso se refere às duas partes. Porque por mais que existam pessoas podres de verdade, ainda assim eu acho que tem como uma pessoa ser tóxica sem agir de forma deliberada, ou seja, com o intuito primário de ser nocivo para o outro. A relação tóxica é tipo a lógica do elefante rosa no meio da sala. A pessoa sabe que tem algo errado, ou no mínimo que não tá certo, mas mesmo assim não quer admitir. Por mais evidente e escancarado que seja, ela não quer ou não consegue. Sem distinção de gênero, da mesma forma como existe homem tóxico, tem mulher tóxica também. Mas vamos supor um exemplo considerando uma relação em que nenhuma das duas partes quer ser tóxica, agir de forma deliberada. Eu acho que uma explicação lógica é que provavelmente as duas partes negam a existência dessa toxicidade. Porque de um lado tem a vítima e de outro tem o monstro. Só que a grande maioria das pessoas não quer assumir o papel de vítima. Ninguém quer ser a vítima, seja por vergonha, por orgulho, por ego. Às vezes a pessoa acha que aquilo jamais aconteceria com ela. E do outro lado, ninguém também quer ser um monstro da relação. De um lado, uma pessoa não quer ser vítima, e de outro, a pessoa não quer ser um monstro. Então, essa relação tóxica vai ser invisível para eles. Mesmo que para quem veja de fora isso seja evidente. E por isso é muito mais fácil perceber e entender quando tu tá vendo de fora da situação, quando não tá vivendo aquilo. Só que por mais que o conceito de certo e errado algumas vezes seja relativizado, a gente parte do princípio que algumas coisas são certo e errado de forma universal. Por mais que existam costumes e hábitos diferentes, a gente precisa concordar que o direito à vida é um direito universal, que está presente na maioria das culturas. Qualquer atitude, voluntária ou não, que prejudique de qualquer modo a vida de uma pessoa, é nocivo. Portanto, é errado. Beleza, então concordamos que tratar alguém mal de forma desrespeitosa, humilhante ou que seja nociva de qualquer forma é universalmente errado, porque está agredindo em uma camada subjetiva a vida dela. Pode até não ser no sentido literal, mas se isso agride psicologicamente a pessoa, logo a vida dela está sendo afetada. Só que onde eu quero chegar é que, apesar de muitas pessoas terem a essência podre, ainda assim, alguém que não tenha essa essência ruim pode facilmente ter uma atitude tóxica, mas isso não faz dela necessariamente uma pessoa tóxica. Porque eu sempre tento enxergar as coisas de forma razoável. Eu acho que não é 8 ou 80, não é preto e branco. Existem escalas de cinza ali no meio. Então, a pessoa que tenha uma atitude tóxica pode não ser podre necessariamente. Isso não vai tornar ela menos culpada e nem a atitude dela menos errada. Mas se ela não fez aquilo com o intuito de sadismo, eu acho que tira ela do espectro do monstro natural, do monstro voluntário, digamos assim, sabe? Mas por isso que é tão difícil das pessoas saírem de uma relação tóxica. Porque, o emocional da vítima tá estraçalhado. Muito provavelmente ela adquiriu uma dependência emocional muito forte. Então, a autoestima dela tá lá no chão. E isso influencia na visão dela e na forma como ela enxerga o certo e o errado. Ela passa a ser mais tolerante também. E outra porque a pessoa não precisa necessariamente ser sempre escrota. O vilão, né? O monstro, no caso. Ela não precisa ser sempre desgraçada. E na maioria das vezes nem é. Mas mesmo que seja 90% do tempo um lixo, a outra pessoa, a vítima, vai ficar presa naquela armadilha emocional e vai usar os 10% de luz para justificar que vale a pena continuar ali. Ela vai justificar que aquilo foi sempre assim, que não é nada demais, o negócio ter se tornado um hábito não faz dele menos errado. Mas para a vítima, isso vai ser visto como normal. Isso vai ser um argumento para relativizar a situação. Por isso não tem como julgar, fulano é idiota, ou fulana tá na relação porque gosta, tá com ele porque quer. Porque às vezes a pessoa realmente não consegue enxergar. Ela tá tão presa na armadilha, tá tão enforcada, que ela não consegue sair dali para respirar, sabe? E ninguém pode falar que faria isso ou aquilo sem estar de fato na situação. Tu pode ter a maior autoestima do mundo, ser a pessoa mais segura, orgulhosa, o que for.
Ninguém está imune a entrar em uma relação tóxica. Inclusive o fato da pessoa ter a autoestima alta e acreditar com todas as forças que aquilo nunca aconteceria com ela, pode ser determinante para ela não enxergar, caso entre. E aí vai se afundando cada vez mais, sem perceber, ou pode sentir que tem algo errado, mas não sabe o que é, só afunda, 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 até que chega ao ponto que não tem como sair sozinho. É muito difícil. Não vou falar que é impossível, mas precisa de uma força muito absurda para conseguir sair sozinha ou sozinho de uma relação tóxica, no nível pesado. Porque o negócio é um demônio mesmo, tipo o Venom, gruda na pessoa e não quer largar de jeito nenhum. Patada de carinho não é afeto. A relação não precisa ser melosa ou grudenta para ser saudável, mas brincadeira de humilhar ou diminuir o outro só para aparecer, pra fazer graça, não é carinho. Não é piada, simplesmente não é. Pensa assim, existem centenas de formas de fazer graça. Por que alguém que gosta de ti precisaria te machucar ou te diminuir para isso? Não faz sentido, é ilógico. Então, o que todo mundo tem que fazer é o seguinte. Primeiro, não ter a soberba de se achar intocável ou que é imune a isso. Segundo, não perder noção do que é certo e errado. E por último, não ignorar o elefante rosa. Porque os sinais são sempre evidentes. Sempre são. Por mais que não pareça, quando se está nessa situação, eles são evidentes. Quando a gente tem um desconforto e sente que tem algo errado, existe uma probabilidade muito grande de realmente ter algo errado. Porque é o nosso instinto natural de defesa. É a nossa razão. A gente não está enxergando com a emoção, sabe? A gente está enxergando de forma lógica. E não pode ignorar isso. É o elefante ali na tua frente, gritando. Sacou? Beleza, então. Acho que é isso. Falou, abraço.